sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre partenogênese. Já ouviu falar de partenogênese? Partenogênese já caiu no seu vestibular e você não sabia responder? Então fica comigo que eu vou falar sobre o que é partenogênese e vários casos muito loucos que acontecem na natureza agora. Mas antes da gente falar das abelhas, cobras e de alguns outros animais que fazem partenogênese, para um minutinho e coloca aí o seu dedinho no like do vídeo, curte o vídeo, compartilha com seus amigos que vai me ajudar demais e não esquece de deixar o seu comentário. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal que isso também me ajuda muito. Muito obrigada, pessoal! Vamos lá então, vamos falar sobre partenogênese. A palavra partenogênese diz respeito a animais que fazem reprodução assexuada. Reprodução onde um parceiro não foi preciso. Vamos lembrar da diferença entre reprodução sexuada e assexuada para a gente ter uma ideia melhor do que é partenogênese. Reprodução sexuada é aquela reprodução onde um indivíduo precisa de um parceiro para que os gametas sejam fundidos e gerem um novo indivíduo. Nós, seres humanos, fazemos reprodução sexuada, né? O macho e a fêmea são precisos, né? O homem e a mulher são precisos para que esses gametas se fundam e gerem um novo indivíduo. Na reprodução assexuada, um indivíduo, no caso normalmente a fêmea, gera indivíduos sem que ela precise de um parceiro. Isso acontece demais entre muitas espécies de plantas e acontecem também entre alguns insetos. Curiosamente, a gente vem estudando vários casos de partenogênese acontecendo em outros animais, como por exemplo em peixes e em anfíbios. Também existem casos de partenogênese acontecendo em répteis. Quando a gente fala em partenogênese, a gente está falando em reprodução assexuada. A palavra a, quando vem antes da palavra, indica não, né? Então, não preciso de nenhuma cópula, não preciso de uma relação sexual para que aconteça a reprodução, certo? No caso da partenogênese, o sucesso evolutivo é maior ou menor do que na reprodução sexuada? Pensa aí um pouquinho. No caso da partenogênese, o sucesso evolutivo não é tão bom assim quanto na reprodução sexuada. Porque na partenogênese, o indivíduo está gerando um clone dele mesmo com os mesmos genes que ele tem. Então, caso aconteça algum tipo de doença dentro daquela espécie, todos os indivíduos que são clones, que são iguais, vão acabar morrendo. Então, a reprodução sexuada é muito mais vantajosa porque gera uma quantidade muito grande de indivíduos cada vez mais diferentes entre si. E quando existe alguma doença, nem todos os indivíduos vão morrer com ela. A gente observa isso facilmente quando a gente observa nós, seres humanos, e a gente tem, por exemplo, uma sala de aula com muitos alunos e nem todos os alunos pegam a gripe de um único aluno. Alguns alunos vão ficar resfriados, mas outros não vão pegar essa gripe. Isso graças ao sucesso evolutivo da reprodução sexuada e das características diferentes de cada indivíduo. Mas a gente estuda que partenogênese acontece demais entre indivíduos quando existe uma escassez de machos. Às vezes as fêmeas passam anos e anos procurando um macho para copular e isso não acontece. Numa busca pela perpetuação da espécie e para que a espécie não seja extinguida, algumas fêmeas colocam ovos e esses ovos eclodem e geram filhotes que são clones dela mesma. Isso acontece e cai muito em vestibular, como é o caso das abelhas. As abelhas são sim indivíduos que fazem partenogênese de uma maneira muito corriqueira. A abelha faz isso o tempo todo e eu vou explicar para vocês, anota aí, caso você esteja estudando para o seu vestibular.
As abelhas são divididas entre a abelha rainha, o zangão e as operárias. Mas como será que isso acontece e como esses animais nascem dentro dessa colmeia? Vou explicar para vocês. A abelha rainha é a única abelha capaz de procriar dentro da colmeia. As operárias são todas estéreis. Nenhuma operária é capaz de cruzar. A abelha rainha só tem essa função dentro da colmeia: procriar e colocar ovos para que nasçam cada vez mais abelhas. E a abelha rainha pode fazer partenogênese. Quando a abelha rainha bota ovos e esses ovos não foram fecundados por um zangão, que é o macho, ela vai botar novos zangões. Então, os zangões, eles são fruto de partenogênese. Não aconteceu a reprodução entre a rainha e o zangão. Já as abelhas operárias e as rainhas são frutos de uma reprodução sexuada entre a rainha e o zangão. Ela mistura gametas e desses gametas misturados nascem então as operárias e a rainha. Tá, mas então como que a rainha vira rainha e as operárias viram operárias? A abelha rainha, quando é colocado o ovo lá na colmeia, ela é nutrida com uma geleia diferente do mel normal, chamada de geleia real. Essa geleia real faz com que a abelha se desenvolva mais, tenha uma cor diferente, um tamanho maior e se transforme em abelha rainha. Os outros ovos serão nutridos com mel normal e serão operárias. Então, é um alimento que diferencia a abelha rainha das abelhas operárias. Quando a abelha rainha morre, uma nova abelha rainha é colocada para que ela lidere a colmeia. Vale lembrar que para a biologia, os gametas possuem somente metade do número de cromossomos. Espermatozoides e óvulos, que são os gametas que geram indivíduos novos, eles só têm a metade do número de cromossomos das nossas células somáticas. Mas o que são células somáticas? Células somáticas são todas as células que fazem parte do nosso corpo. Então, se eu pegar qualquer célula, pegar uma célula do meu braço, uma célula dos meus olhos, célula do meu coração, essa célula ela vai ter um número completo de cromossomos. Metade dos meus cromossomos vieram da minha mãe e a outra metade vieram do meu pai. Elas formam os alelos, Um cromossomo ele é formado por alelos, por dois braços, um do meu pai e outro da minha mãe, e essas características formam um indivíduo. A gente chama todas essas células somáticas, que possuem aí todos os cromossomos, de células diploides, porque elas possuem os dois tipos de cromossomos. Mas os gametas, espermatozoide e óvulo, vão se fundir para gerar um novo indivíduo. Se eles vão se fundir para gerar um novo indivíduo, eles não podem ter os dois cromossomos, eles só têm a metade do número de cromossomos. Eles são chamados, então, de células haploides, células N, com metade do número de cromossomos. Então, agora, você já consegue entender que se o zangão é fruto de partenogênese, ou seja, ele é fruto de um ovo, posto pela rainha que não foi fecundado, ele é um indivíduo haploide, ele é um indivíduo com metade do número de cromossomos. Existem muitos outros casos de partenogênese na natureza. Quer saber um pouquinho mais sobre eles? Vou contar para vocês. Existem casos de serpentes, as víboras, que passaram anos e anos dentro de aquários, dentro de cativeiros, onde elas não tinham nenhum contato com machos. E após muitos anos, essas serpentes colocaram ovos que eclodiram e se transformaram em filhotes. Esses filhotes foram fruto de uma reprodução assexuada. Os especialistas e os estudiosos não entendem muito bem por que isso aconteceu. A gente acredita que a escassez de um macho gerou essa vontade evolutiva nas fêmeas de precisar perpetuar a espécie e botar um ovo não fecundado que gerou sim um indivíduo e gerou sim filhotes de serpentes. Mas a gente também tem alguns estudos de víboras que foram encontradas na natureza, víboras selvagens,
que também tiveram filhotes por partenogênese. Então, essa característica ainda está sendo muito estudada pelos especialistas. O que a gente entende agora é que muitos desses filhotes não sobrevivem. A gente entende, então, que o processo de partenogênese entre serpentes ainda não é um processo muito bem desenvolvido. Vocês já ouviram falar no bicho-pau? Eu particularmente acho ele uma gracinha. Vou colocar uma imagem aí para vocês se divertirem com ele. Ele é muito fofo mesmo. Existem alguns estudos publicados na revista Animal Behavior que mostra que o bicho-pau também faz partenogênese. As fêmeas não gostam muito da maneira de acasalar dos machos, não. Parece que é uma maneira muito bruta e que elas se sentem muito desconfortáveis com essa maneira de se reproduzir dos machos. Então, algumas fêmeas tiraram aí um proveito da situação e começaram a produzir um cheiro que é antiafrodisíaco. É um cheiro que repele os machos para que eles nem cheguem muito perto delas. Quando eles tentam procriar com elas, elas dão chutes nos machos para empurrar eles o mais rápido possível de perto delas. E elas também são capazes de botar ovos e esses ovos eclodem nascendo fêmeas de bicho-pau. Esse é um problema evolutivo, já que se todas as fêmeas de bicho-pau resolverem aderir a essa moda do anti-macho, a gente só vai ter fêmeas na natureza, nascendo aí uma grande quantidade de fêmeas, todas elas clones das mães, e aí a gente não tem mais macho para procriar. Então isso gera um problema evolutivo aí muito grande. Vale ressaltar que na ciência não existe a palavra sempre nem a palavra nunca, então todas essas características ainda são estudadas por muitos pesquisadores, são características comportamentais muito diferentes e que requer aí muito tempo de estudo para que a gente possa realmente entender por que desse tipo de comportamento entre algumas fêmeas de bicho-pau. Você gostou de saber sobre partenogênese? Tenho uma história para contar que é super nova, apareceu aí há algumas semanas numa revista científica falando um pouquinho sobre casos de partenogênese em tubarões. E se você se interessa por tubarões e quer saber um pouquinho mais sobre esse caso de partenogênese, acesse o meu Instagram, porque lá eu vou postar um Reels falando sobre esse caso específico de tubarões que vocês adoram. Eu também adoro tubarão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me achar lá no Instagram para entender um pouquinho mais sobre partenogênese. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.